Olá, crianças! Eu sou a tia Mai e hoje vou contar para vocês a história do rei Davi. Vamos lá? A história do rei Davi está lá na Bíblia. A Bíblia contém vários livros e histórias sobre vários homens e mulheres que adoravam e serviam a Deus. Hoje vamos falar sobre o rei Davi. Mas vocês se lembram que na história da semana passada foi falado sobre o rei Saul? O rei Saul que governava Israel, porém desobedeceu a Deus? Que coisa feia, né? Deus ficou muito triste com Saul e falou então para o profeta Samuel: Samuel, vai até a casa de Jessé, meu filho, e lá você encontrará o meu futuro rei, o futuro rei de Israel, o meu ungido. Então, Samuel foi até a casa de Jessé. Jessé era um homem que adorava a Deus, e Jessé possuía muitos filhos. Então, o profeta Samuel falou a Jessé: Jessé, me apresente os seus filhos antes de nós comermos. Então, Jessé chamou seus filhos. Primeiramente, ele chamou o seu filho mais velho, Eliabe, homem bonito, alto e muito forte. Então, o profeta Samuel falou: esse com certeza vai ser o futuro rei de Israel. Mas Deus falou para Samuel: Samuel, esse não é o meu ungido. Este não é o futuro rei de Israel. Pois eu não olho as aparências, Samuel. Eu olho o coração. Então, Samuel falou: Jessé, me apresente os seus outros filhos. Então, foi chegando o segundo, chegou então o terceiro, muito alto também e bonito. Samuel olhou e falou: será que é esse? Mas não era. Samuel então chamou o quarto, chamou o quinto, chamou o sexto, então chamou o sétimo filho. São muitos filhos, certo? Mas nenhum desses ainda era o rei de Israel. Então, Samuel perguntou para Jessé, lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículos 11 e 12. Vamos ler? Peguem a Bíblia de vocês aí em casa. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 11 e 12. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? Mas Jessé respondeu: ainda falta o mais moço, o mais novo, o caçula, que está cuidando das ovelhas. Pois então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não iremos comer antes que ele venha. Então Jessé mandou chamá-lo e mandou entrar dentro de casa. Ele era ruivo, de bonitos olhos e de boa aparência. Era o Davi. Então o Senhor falou para o profeta Samuel: Samuel, este pequeno moço é o meu ungido, será o rei de Israel. Então o profeta Samuel ungiu a cabeça de Davi com óleo e falou: você é ungido de Deus, o futuro rei de Israel. Então, assim, Davi se tornou o ungido do Senhor. Mas vocês acham que a história de Davi acabou aí? Não, Davi foi crescendo e cuidando das ovelhas. Lembra que ele era pastor de ovelhas? Então, certa vez, quando Davi já estava um pouco mais velho, os filisteus, que não adoravam a Deus, eram inimigos de Israel, foram até Israel para guerrear contra Israel. Gente, eles queriam matar os israelitas, os filhos de Deus, e neles tinha um gigante, o Golias, homem muito alto e muito forte e muito corajoso, e estava amedrontando todos os filhos de Israel, falando: ha, quem será contra mim? Eu sou forte e alto e sou temido por todos, ninguém nunca irá me vencer. Filisteus tinham Golias como um gigante, certo? Então, certo dia, durante toda essa guerra, Jessé pediu para que o seu filho Davi levasse pão para os seus filhos, os 3 primeiros, pois eles estavam lá na guerra guerreando contra os filisteus. Davi então foi até Israel,
levar os pães para os seus irmãos. Então ele escutou Golias falando isso e ficou muito furioso com Golias. Como é que um homem que não tinha Deus no coração queria confrontar Israel, o exército do Senhor? Então, lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45 a 47, Davi falou para Golias. Vamos ler? Peguem a Bíblia de vocês novamente. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 45 a 47. Davi, porém, disse ao filisteu, a Golias: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti com o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas minhas mãos. Golias tinha uma lança muito grande, uma espada e um escudo. Davi era apenas um menino. E vocês acham que ele conseguiu vencer Golias? Olha a diferença de tamanho. Golias era um gigante e Davi era apenas um menino. Todos os israelitas estavam com medo de Golias. Será que Davi não tinha medo? Mas Davi tinha Deus, e Deus tirou todo o medo de Davi e colocou coragem e força. Então Davi foi até o rio, pegou algumas pedras lisas e colocou dentro da sua bolsa e foi até Golias, atrás de Golias. Quando chegou perto de Golias, Davi enfrentou, pegou suas pedrinhas, girou e jogou contra Golias. Golias, que tinha espada, que tinha um escudo, não conseguiu se defender contra as pedras de Davi, que agarrou bem na testa de Golias. E Golias, caiu e morreu. Davi então venceu o gigante que estava amedrontando todos, o gigante que estava contra Israel, o exército de Deus. Davi, um menino, um moço, o mais novo de 8 irmãos. Mas Davi era uma criança. E vocês acham que por que Deus o escolheu? Por que Deus escolheu ele como rei de Israel? Por que o Senhor fez com que ele vencesse esse gigante? Porque Davi tinha o Senhor no coração. Davi adorava a Deus com tudo o que ele tinha. E Davi sempre servia a Deus. Ele amava tocar e adorar o Senhor. E você? Você é apenas uma criança, certo? Ou um adolescente, ou um adulto, não sei. Mas você pode servir a Deus a todo momento, falando do Senhor para os seus colegas, falando que você ama a Deus, adorando ao Senhor. Amém? Então, hoje foi essa a história que eu queria contar para vocês, a história de Davi. A história dele não acabou por aí, ele ainda virou rei de Israel, mas essa é uma história para ser contada em outro vídeo, ok? Continue seguindo o canal, ative o sininho, nos segue e comente aí embaixo qual a próxima historinha da Bíblia que vocês querem ver. Amém? Então, até a próxima. Beijinhos. Tchau, tchau.